queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre números decimais. Se a gente quer, por exemplo, comprar uma fruta, a gente precisa pesar essa fruta, a gente pode encontrar número decimal nela. Se a gente quer medir a nossa massa corporal, né, que a gente chama de peso aí, né, que eu vou medir o peso, mas na verdade a gente está medindo a massa corporal da gente, a gente pode encontrar número decimal, né, a gente pode encontrar em outras medidas aí do dia a dia. 3 exemplos de números decimais, que são vários, né? A gente tem aqui o 0,4, 0,06, 1,6. Daqui a pouquinho eu vou falar como que a gente faz a leitura desses numerais. Vamos entender que os números decimais são números que a gente tem com vírgula. E a gente fala que esses números não são inteiros. Então aqui, a parte que fica à esquerda da vírgula, eu falo que é a parte inteira, onde a gente tem aqui o zero, né? Aqui a parte inteira. Vamos lá. Então, aqui, essa parte aqui, antes da vírgula, é a parte inteira. O que eu tenho do lado direito da vírgula, eu falo que é a parte decimal. Vamos entender bem isso aqui? A parte inteira, como eu já falei, é o zero, ou zero, qualquer outro número que estiver aqui à esquerda da vírgula. E aqui a parte inteira é o que está do lado direito. Quando eu tenho somente uma casa decimal, né, eu chamo de casa decimal, aqui eu tenho, por exemplo, aqui o 0,4, eu posso chamar de 4 décimos. É o mesmo que a gente vê lá nas frações, tá? Então, esse 0,4 é o 4 décimos. É o mesmo que 4 partes em 10. Imagina que você tem uma barrinha aí de 10, barrinha de chocolate de 10 partes e você comeu 4 deles. Então, você comeu 4 décimos ou nesse formato de fração ou no formato de número decimal. O 0,06, eu tenho aqui 2 casas decimais após a vírgula. Então, eu posso falar que eu tenho 6 centésimos. Por quê? Porque décimo eu tenho apenas um zero, né? Uma casa decimal. Aqui, como eu tenho 2 casas decimais, então eu uso 2 zeros aqui embaixo. Então, eu tenho 6 centésimos, que é o mesmo que 6 partes em 100. Aqui eu tenho 1,6. Aqui eu já tenho o número 1 na parte anterior à vírgula, na parte esquerda, que é a parte inteira, né? Quando eu tenho zero aqui na parte esquerda, né, que é a parte inteira, eu não faço a leitura do número zero. Eu só faço a leitura dos numerais que estão após a vírgula. Mas quando eu já tenho um numeral diferente do zero aqui na parte esquerda, eu já faço a leitura dele. Então, aqui no caso, eu tenho 1 inteiro e 6 décimos. Tá? Pessoal, nós temos aqui 8 décimos, 8 centésimos e 8 milésimos. Vamos transformar essas frações aqui em números decimais? Então, 8 décimos. Então, eu coloco 8 aqui. Ele só tem um zero aqui embaixo, né? O décimo é só um zero. Então, aí eu vou contar como uma casa, vou usar a vírgula e colocar um zero aqui. Então, eu tenho 8 décimos, ok? Aqui no 100, eu tenho 2 zeros, não é isso? Então, eu vou registrar o 8 aqui. Vou usar mais um 8 para ficar 2 casas, igual os 2 100 aqui. Coloco uma vírgula e um zero. 0,08 ou 8 centésimos. 8 milésimos. Eu vou colocar o 8 aqui. Tenho 3 zeros, não é isso? Então, eu vou ter que ter 3 casas aqui após a vírgula. Então, eu vou completar com o zero. 1, 2, 3, coloco a vírgula e o zero aqui. Então, eu tenho aqui 8 décimos, 8 centésimos e 8 milésimos.
Aqui mais outro exemplo para vocês. 25 centésimos, porque eu não leio o zero à esquerda da vírgula. Temos duas casas decimais, então por isso eu chamo de centésimos, né? Se tivesse apenas uma casa, seria décimo. Se tivesse 3 aqui, seria milésimo. Lembra que eu falei aqui? Então, 25 centésimos. Neste caso aqui, eu tenho um número aqui após a vírgula, né? Antes da vírgula, a parte inteira. Então, eu leio 1 inteiro e 25 centésimos, ok? Agora, eu vou deixar uma atividade aqui para você tentar fazer aí e ver se você acertou. Você vê a atividade, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver e depois me conta aqui nos comentários se você conseguiu acertar. Vamos lá? Vamos fazer a atividade? Vocês vão escrever por extenso aqui o nome desses 3 numerais decimais. Vamos lá? Pausa no vídeo. Vamos ver quem acertou, hein? Vamos ver se você acertou. Vamos lá? Como eu tenho aqui apenas 0 na parte inteira e tenho uma casa decimal aqui, né, após a vírgula, então eu leio aqui 5 décimos. Então, quem escreveu 5 décimos acertou, parabéns. Aqui eu tenho uma casa antes da vírgula na parte inteira e uma na parte decimal. Então, como que eu leio esse numeral? 3 inteiros e 5 décimos. 3 inteiros e 5 décimos. E aqui, o terceiro número. Não tem nada, só tem 0 na parte inteira. E aqui nós temos 2 casas na parte decimal. Então, eu leio 9 centésimos. E aí, você acertou? Parabéns!